houve um roubo levado a cabo com recurso à arma de fogo. Só que 7 horas depois deste roubo, o carro roubado foi recuperado. Pelo menos foi encontrado pela Polícia Nacional. Tudo porque, graças a um dispositivo de GPS que foi montado nessa viatura. Veja a seguir. E aqui onde está o carro vermelho é exatamente o ponto onde o carro se encontra estacionado, digamos, de forma disfarçada. Serviço de Investigação Criminal de Luanda, 16 horas e 30 minutos, 30 de janeiro de 2017. 4 senhoras clamam por socorro numa das ruas de Luanda Sul, município de Viana. Nunca foi apontada com uma arma, então me senti muito mal. Um dia eles às vezes podem aparecer novamente. Então fico com aquele medo. Tivemos assim a tremer, não tinha tempo até de sair do carro, ficamos de pé lá dentro do carro a tremer. Uma delas perdeu o carro comprado há 6 meses. As outras, alguns pertences. Segundo o relato das vítimas, toda a ação aconteceu com arma de fogo apontada à cabeça das 4 ocupantes da viatura. Só que nós estamos à frente deles, eles estavam nos atrás, depois de um minuto, segundo, eles deram a volta e nos colocaram. Pediam para descer do carro, que ele já estava a apontar a pistola. O outro também do outro lado a pedir a minha colega para descer. Nós descemos, eu abri a porta, desci, e o que estava do meu lado puxou-me o fio. Assim que rebentou-me o fio, disse, olha, é melhor vocês irem, vão e deixam as pastas. Tudo que vocês têm, deixam. Na mesma zona, é acionado o Departamento Provincial de Combate ao Crime de Roubos e Furtos de Veículos, 46ª Esquadra do SIC. Por acaso eles disseram, olha, tu não deverias pedir para eles bloquearem a viatura porque nós queremos apanhar eles em flagrante, eles dentro do carro. Só que eu naquele momento eu não pensei nisso, eu já tinha comunicado à minha família para poderem bloquear o carro. Na sequência, 3 serviços são também acionados na hora. Primeiro, a Brigada de Choque do Serviço de Investigação Criminal. Segundo, a empresa que controla o sistema de posicionamento geográfico da viatura roubada, ou seja, o GPS. Terceiro, a nossa equipa de investigação do Programa Segurança Pública da TPA. Não se sabe ao certo o nível de perigosidade dos suspeitos, mas que são 3 e 2 estão armados, isto é um facto. Um veio atrás desse lado, veio nesse lado, outro veio nesse lado, então pararam a moça. Sim, quando ela parou, então o moço disse, deixe do carro, ela ainda não queria. Depois ela disse, deixe agora. Quando ele pegou a arma, mostrou nela, ela desceram do carro. Por isso, vai entrar no terreno a equipa de choque do Serviço de Investigação Criminal. As 4 vítimas presumem que os suspeitos planearam toda a ação que culminou com o roubo da viatura nesta rua, porque o carro dos acusados estava há alguns minutos parado à frente do seu, mas o que ninguém imaginava é que viveriam alguns segundos de angústia com o cano da arma apontado à cabeça. Presumo que tenham sido os segundos mais longos da vida de cada uma delas. O trabalho de monitorização da viatura roubada aconteceu de forma minuciosa, uma vez que já estava estacionada algures na zona do Lito, em Viana, cerca de 45 km do local onde foi roubada a viatura, segundo os dados do GPS. 21 horas do mesmo dia, fez a localização concreta do veículo.
Mas já não há presença humana no seu interior, nem tampouco por trás das obras em construção e nem no capim ao redor do local onde foi deixado. A zona do Lito em Viana não registra grandes movimentações de viaturas. Esta moradora relata isso mesmo. Aqui não para de carro, só passa carro lá na estrada. Diga, aqui nesta zona, aqui não tem muitos jovens, mas tem que ser mais só lá embaixo. O carro é levado ao Departamento Provincial de Combate ao Crime de Roubos e Furtos de Veículos para ser devolvido à proprietária. Eu agradeço toda a equipa que se disponibilizou, que esteve mesmo empenhado a fazer o trabalho em recuperar a minha viatura. Não só a polícia, e os investigadores também, a SIC, todos os que trabalharam, estão de parabéns. Antes, foi feito todo o trabalho de perícia criminal na viatura e de seguida passada a declaração de entrega à proprietária. Mas lembro-lhe que o trabalho de investigação criminal continua. Aí está. É importante instalar um dispositivo de GPS na sua viatura. Ajuda muito, porque nunca sabemos o que nos vai acontecer no dia de amanhã. Feliz foi esta senhora que entendeu colocar um dispositivo como tal no seu veículo automóvel. 7 horas depois do roubo, o carro foi encontrado nos arredores da cidade de Luanda. Vou rapidamente aqui perguntar ao nosso convidado de polícia, o diretor nacional para a Interpol, o intendente Justino Pedro. A polícia tem estado reiteradas vezes a aconselhar as pessoas a recorrer a estes dispositivos. Sente-se que até agora é o melhor critério para salvaguardar, digamos assim, estas condições de segurança? De facto, é um dos melhores critérios, porque o GPS, de facto, um equipamento eficaz no rastreio, localização e recuperação quando, de facto, uma situação como esta de furto ou de roubo à nossa viatura não acontece. Há risco de essa solução vir futuramente se tornar ineficiente? Antes pelo ou contrário. O risco está sempre à espreita? Antes pelo contrário. O instrumento está em constante desenvolvimento, aliás, evolução. O uso do GPS já dista desde os anos 60, embora para as viaturas praticamente começou a ser usado única e simplesmente a partir dos anos 90. Exato. Agora, a eficiência, depois de um ato de furto ou roubo, depende muito do tempo, porque também ali é necessário a comunicação imediata do facto, porque existem vários tipos de GPS, alguns que trabalham com bateria ou com carga. Se eventualmente estiver descarregado ou aqueles que necessitam de outros meios de apoio, o caso concreto de ligações telefónicas, pode se tornar ineficiente, mas hoje é já considerado como um dos meios eficazes no rastreio, localização e recuperação das viaturas. E aconselhamos a população, então, de facto, a deixa ficar as famílias. Exato, aderirem a este instrumento. Muito bem, está aí a solução à qual devemos lançar mãos. Doutora Carla Prudente, é sempre bom a recuperação de um meio que nos foi roubado, ainda por cima em circunstâncias muito contundentes, como é com o recurso a uma arma de fogo, como tal. Não é? Pois é, primeiro felicitar a senhora pela recuperação deste bem, que hoje já não é um luxo, é uma necessidade. É uma primeira necessidade. Quase que toda a vida da família, de muitas famílias que possuíram esse bem, quase que gira em torno desse bem, desde a distribuição. Agora que começam as aulas, não é? Começaram as aulas, a nossa locomoção para o local de trabalho, mas
Também aqui dizer que, de fato, esse dispositivo é de todo importante para aqueles que podem adquiri-lo, mas também temos que reconhecer que ainda não está à disposição de toda a gente. Não é toda a gente. Eu estive a questionar, deve estar por volta de 90 mil kwanzas sem alarme. Então, no meio de tantas necessidades, mas sim, para aqueles que poderem aderir, pode ser um passo. Mas o que nós, na verdade, precisamos mesmo é de segurança como tal, porque então, esta não ainda... vai instalar o dispositivo instalar ou não, é uma questão de disponibilidade financeira antes de mais. Claro. Mas o que nós precisamos, de fato, é uma segurança como tal, de preferência que parta da nossa consciência e, sobretudo, o combate às ações que levam a esse tipo de crime. Muito bem. Dr. Ngolaim, o seu carro já tem GPS? Ainda não. Mas com esta peça... Vamos falar baixinho. Acho que seremos obrigados a colocar mesmo. Exatamente. Uma questão de uma prevenção boa. E segurança. Efetivamente. Pois é. Efetivamente. Mas, enfim, algum enquadramento jurídico ou penal? Ok. O enquadramento jurídico penal que podemos fazer aqui nesta peça. Importa aqui realçar que o crime de roubo são os crimes que incidem sobre o bem jurídico do património. Exatamente. E o crime de roubo, como sabe-se muito bem, difere do crime de furto, porque no furto emprega-se a violência. Para a peça aqui que passou... No roubo, neste caso? Nesse caso, o furto não é emprego de violência, já o roubo, a violência. E o que podemos aqui entender, nos termos do artigo 432 do nosso Código Penal, estabelece de forma muito clara aquele que subtrair coisa alheia mediante a utilização ou empregar a violência ou ameaça, as pessoas cometem o crime de roubo. E podemos aqui entender como roubo simples. Para o caso, os agentes utilizaram arma de fogo. E se utilizar arma de fogo, é mais grave, é uma circunstância agravante. Exato. Logo, não poderemos entender como um crime de furto, um crime de roubo simples, mas roubo qualificado, que vem previsto e punido nos termos do artigo 435 do nosso Código Penal, que estabelece aquele que subtrair coisa alheia mediante a utilização de força. Com o objeto aqui de roubo for uma arma de fogo, é punido com a penalidade de 20 a 24. Por quê? Porque aqui o bem jurídico ele não põe só em causa a subtração do património, mas também a liberdade das pessoas. Porque acompanhamos aqui pela peça, as pessoas ficaram algum tempo reféns. Podem matar, podem lesar a integridade física, Exato. Podem pôr em causa o bem jurídico vida, que é o bem fundamental. Então, nessas situações, essas pessoas devem ser responsabilizadas criminalmente. E o artigo 27 do Código Penal estabelece que a responsabilização criminal visa reparar os danos causados à sociedade e ao próprio agente. Para a peça, em síntese, eles estarão sujeitos à penalidade de 20 a 24. Muito bem, e se provar que Exato. Está mais do que provado que eles cometeram este crime de roubo qualificado. Muito bem. Mas, Superintendente, neste caso, eles deixaram o carro lá ficar. Já também disseram à Segurança Pública que, ultimamente, o que é que eles fazem? Eles roubam ou furtam os veículos, os automóveis, depois vão deixar ficar em algum lugar durante um tempo a ver se aparece alguém para recuperar, porque nunca sabem quando é que um carro tem ou não um GPS. Não é? Da nossa experiência, as pessoas que furtam ou roubam veículos têm várias intenções. Alguns furtam para utilizarem o veículo para o cometimento de um outro tipo de crime, outros para desmanchar. Exato. E outros até para fazerem uso. É bem verdade, viaturas como esta, nova e bem equipada, provavelmente poderão furtar para comercializar. E essa tática que eles utilizaram de colocar a viatura naquele espaço, quiçá, era na possibilidade de se aperceberem se estaria alguém ao encalço dessa viatura. Muito bem. Ou provavelmente estaria alguém que o estivesse a seguir. Muito bem. Porque também quem rouba, aliás, os nossos criminosos hoje já são muito inteligentes. Planificam antes de cometerem esse tipo de ações. Investigação científica também. Exato.